Com o vídeo de hoje, nós encerraremos a sequência de 3 vídeos sobre a tríplice responsabilidade ambiental. Nós já falamos da civil, já falamos da administrativa, hoje é dia de falar só de penal ambiental e as 3 com o fundamento principal no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Primeiro ponto relevante, diferente da civil e administrativa, que nós discutimos na natureza jurídica, para saber se é subjetiva ou subjetiva, em matéria penal essa discussão é irrelevante, porque não há crime, ou pelo menos não haverá pena, a depender da teoria, se o agente não tem agido ao menos com culpa, ou seja, deve ter agido com culpa ou com dolo. Mais do que isso, só haverá punição, em regra, para aquele que tem agido com dolo. Por quê? Porque o direito penal é a chamada última ratio, a última instância. Eu só deveria me socorrer do direito penal se eu não puder resolver em outras instâncias. E mais do que isso, ele tutela um dos bens mais caros do ser humano, que é a liberdade. Portanto, só haverá pena na modalidade culposa quando o tipo penal específico assim disser. Quando ele disser em caso de culpa, ou quando o crime for culposo, a pena será de tanto. Se ele não disser nada, só haverá a pena, só haverá o crime quando o agente tenha praticado aquela conduta na modalidade dolosa, ou seja, queria o resultado ou assumia o risco de produzi-lo. São inúmeros os tipos penais. Nós já falamos no vídeo anterior sobre um tipo administrativo aberto, que é o causar poluição em níveis tais que resulta e possa resultar em danos à saúde humana. No penal, da mesma forma, é o artigo 54. Tem o artigo 60, que é construir, reformar, ampliar obras que dependem de licença ou autorização ambiental, mas não as possui, executar pesquisa ou lavra em desacordo com as autorizações ou sem as autorizações, 55 da Lei 9605 de 98, e por aí vai, são inúmeros os tipos penais. Bom, mas quem pode ser responsabilizado? Primeiro pode aquele que praticou a conduta. O artigo 2º da 9605 de 1998 já estabelece que quem de qualquer forma concorre para as práticas dos crimes previstos nessa lei responde à medida da sua culpabilidade, ou seja, quem praticou, ou todos aqueles autores, coautores e partícipes daquele fato que participaram daquela ação criminosa responderão criminalmente. Mas além deles, todos aqueles que sabiam da conduta, podiam evitá-la e nada fizeram, também estarão em curso no crime. Mas esse poder é o poder físico, se eu sou mais forte que alguém e posso impedir a prática? Não. Esse poder é o poder hierárquico, aquele que o superior hierárquico tem em relação aos seus subordinados. Como eu tenho, como um superior em relação aos meus subordinados, um poder de evitar condutas, desde que eu saiba que ele iria praticar antes de ter praticado, então, portanto, na minha qualidade de superior, eu poderia evitar, se nada fiz, também estarei em curso no crime. E as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas criminalmente? Essa é uma grande discussão que eu não vou travá-las nesse vídeo, porque tem a ver com uma discussão se o Brasil adotou a chamada teoria da ficção ou a teoria da realidade. Na teoria da ficção, a pessoa jurídica é uma mera ficção, ela não tem vontade própria. Ela executa os atos na medida da execução pelas pessoas físicas. Já na teoria da realidade, ela teria uma vontade dissociada da vontade das pessoas físicas. O Brasil, através do Código Penal, adotou a teoria da ficção, portanto, responsabilizou apenas as pessoas físicas. Mas há uma interpretação de que o parágrafo 3º do 225 traria essa responsabilidade, e o artigo 3º da 9605 de 98 é muito claro ao estabelecer essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, inclusive com alguns julgados do Supremo nessa linha. Mas, como eu disse, esse é um ponto para um outro vídeo. As pessoas jurídicas, a teor do que estabelece o artigo 3º, podem ser responsabilizadas, inclusive criminalmente, desde que o ato tenha sido praticado por quem tinha poderes conferidos pela pessoa jurídica, seja porque está no seu estatuto do contrato social, ou seja porque tem
poderes outorgados pela pessoa jurídica, no seu interesse ou benefício. Esses elementos são cumulativos e devem estar presentes para configurar o crime. Nós tivemos alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada teoria da dupla imputação. A teoria da dupla imputação, em linhas gerais, diz que para que haja a responsabilidade penal da pessoa jurídica, obrigatoriamente há de haver a responsabilidade penal da pessoa física. Por quê? Porque são as pessoas físicas que têm vontade, são elas que podem agir com culpa ou sem culpa, ou com vontade consciente de praticar um ato, ou assumir o risco de produzi-lo. Não as pessoas jurídicas. A primeira decisão nesse sentido do Supremo gerou uma dúvida se de fato a teoria tinha sido excluída ou desconsiderada ou mitigada. E as decisões seguintes trouxeram luz e tentaram, ou pretensamente procuraram, acalmar os ânimos daqueles que se sentiram preocupados com essa decisão anterior, no sentido de que houve uma mitigação em matéria penal, portanto, é possível responsabilizar, segundo o Supremo, a pessoa jurídica, mesmo sem responsabilizar a pessoa física. Entretanto, é fundamental identificar as pessoas que praticaram a conduta e avaliar essa conduta, porque, como eu disse, não haverá responsabilidade penal sem que haja culpa ou dolo. E para ferir culpa ou dolo, é essencial identificar quem o praticou. E isso, obrigatoriamente, eu tenho que passar pela avaliação das pessoas físicas que compõem esse corpo social. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.